Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Nesta videoaula, nós veremos a transformação de um radical duplo na soma de dois radicais simples. Ou seja, raiz quadrada de A mais ou menos raiz quadrada de B pode ser transformado na raiz quadrada de A mais P sobre 2, mais ou menos raiz quadrada de A menos P sobre 2. Sendo P quadrado igual a A quadrado menos B, com A maior que B e maior que zero. E nós veremos este assunto agora. Vejamos então o assunto desta videoaula. Bom, é importante observar que se esse A quadrado menos B não é um quadrado perfeito, ou seja, da forma P quadrado, então não é vantajoso escrever esse radical duplo na soma de dois radicais, tá? Você terá expressões mais complexas. Bom, o primeiro passo que iremos fazer vamos apresentar aqui alguns exemplos, tá? Numéricos da aplicação desta expressão algébrica, tá? Então, por exemplo, ó, o raiz quadrada de 9 menos 4 raiz de 5. Bom, como é que usamos aqui a nossa fórmula? Eu posso transformar esse radical duplo na diferença de dois radicais. Para isso, a gente faz assim, ó, 9 menos o 4, eu vou fazer assim, ó, no lugar do 4, eu ponho raiz quadrada de 16. E aqui fica raiz quadrada de 5, tá? Agora, eu uso o fato que o produto de raiz quadrada é a raiz quadrada do produto. E 16 vezes 5 é igual a 80. Então, observando aqui a nossa fórmula, ó, aqui temos o 9, aqui temos o A. Então, meu A vale 9. Aqui eu tenho raiz de B e aqui eu tenho raiz quadrada de 80. Então, implica, né, que o meu A é 9, vírgula, o meu B é igual a 80, né? Isso implica também que o meu P quadrado, ele vai ser quem? Ó? A quadrado menos B, ou seja, 9 ao quadrado menos 80, isso é igual, 9 ao quadrado é 81, menos 80, isso é igual a 1. Então, o meu P quadrado é igual a 1, isso implica, né, que meu P é igual a raiz quadrada de 1, que é igual a 1, tá? Então, ali não usa colocar mais ou menos raiz quadrada de 1. É só raiz quadrada de 1 positivo. Bom, substituindo aqui então na nossa fórmula, tá? Essa fórmula aqui, nós teremos a simplificação do nosso radical duplo. Então, logo, né? Vou deixar a fórmula aqui. Vamos substituir então, ó, raiz quadrada de 9 menos 4 raiz quadrada de 5. Isso vai ser igual a raiz quadrada de A, quem que é meu A? É 9. Então, é 9 mais P, que é 1 sobre 2. Menos, porque se aqui dentro é menos, aqui também é menos. Raiz quadrada de A, meu A é 9, menos 1 sobre 2. Bom, raiz de 9 mais 1, tá? Vamos fazer a conta primeiro aqui dentro. Ó. 9 mais 1 é 10, por 2 é 5, raiz de 5. 9 menos 1 é 8, por 2 é 4, raiz de 4 é 2. Então, esse radical duplo aqui, ó, 9, raiz quadrada de 9 menos 4, raiz de 5, foi transformado em raiz quadrada de 5 menos 2, tá? Então, esse é um exemplo do uso da fórmula. Vejamos agora como deduzir essa expressão algébrica, tá? Vamos fazer, então, a demonstração. Então, vamos lá. Sejam x, y
maior que zero, tá? Tais que o meu radical duplo, tá? Ou seja, raiz quadrada de A mais ou menos raiz quadrada de B, seja igual a raiz de x mais ou menos raiz quadrada de y. Bom, isso implica, se eu elevo tudo aqui ao quadrado, tá? Elevando aqui ao quadrado, eu terei A mais ou menos raiz de B. E do outro lado eu tenho raiz de x mais ou menos raiz de y ao quadrado. Desenvolvendo aqui eu teria o quadrado do primeiro, então vai ficar x, né? Raiz quadrada ao quadrado é o número que está lá, x, mais ou menos 2 vezes raiz quadrada de xy mais y, tá? Então, a partir daqui, gente, olha, eu também posso escrever, comparar aqui agora as nossas expressões. Eu vou fazer assim, ó. Observe que eu tenho x mais y e aqui eu tenho a. E também tem mais ou menos raiz quadrada de b igual a mais ou menos 2 raiz quadrada de xy. Então, eu tenho esse sistema aqui, ó. O nosso sistema vai ser assim. Eu quero encontrar esses x e y, tá? Então, eu tenho que x mais y, eu vou colocar igual a A. E também, eu vou colocar também o 2 raiz quadrada de xy igual a raiz quadrada de b. Ou seja, eu tenho aqui, então, x mais y igual a A, tá? E a parte de baixo, eu posso elevar tudo ao quadrado, tá? Então, eu terei aqui 4, que eu levei ao quadrado, xy, então eu vou escrever direto. Aqui, xy é igual a raiz quadrada de b ao quadrado é b. E aqui, o 2 ao quadrado é 4, que passou dividindo. Então, o xy é b sobre 4. Vamos apagar aqui em cima para continuar a determinar os valores de x e de y, tá bom? Bom, das equações quadráticas, quando eu tenho a soma de dois números e o produto de dois números, então, isso implica que essa soma deles, tá? E o produto satisfaz uma equação quadrática. Por quê? Porque a equação, vamos colocar uma variável u, tá? É u quadrado menos a soma, né? Aqui é o S, ó, SU mais P igual a zero. Onde o U, né, é o x mais y ali. Seria isso. Então, ou seja, u quadrado menos, a soma é A, então menos A vezes U, o produto é B sobre 4. Igual a zero, tá? Então, vamos calcular o delta dessa equação. Então, o discriminante, né, da equação quadrática é o quê? Menos B ao quadrado, menos A quadrado, menos 4 que multiplica A, que multiplica C. O C é B sobre 4, tá? Podemos aqui, ó, simplificar o 4 com 4, né? E o meu delta vai ser A quadrado menos B. Então, tá aqui o surgimento daquela expressão lá, no qual eu vou chamar de P quadrado, tá? Então, o A quadrado menos B é o discriminante da equação quadrática, daí que ele surge. E nós vamos denotá-lo, então, o A quadrado menos B por P ao quadrado. Então, ele está aqui, né? E agora, as raízes, vamos apagar também, né? Assim, o nosso... as raízes, elas serão U, usando a fórmula resolvente, né, da equação do segundo grau, é menos B, então menos o menos A, então menos o menos A, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2A, 2 vezes 1, tá?
Eu também coloquei a condição de que o A é maior que B, maior que zero. Então, o A quadrado menos B é um quadrado perfeito, é um número positivo. E, para valer a pena a transformação do radical duplo numa soma de radicais, ele tem que ser um quadrado perfeito, tá? Então, continuando aqui, o meu U vai ser A mais ou menos P sobre 2. Tá aí. Uma vez que o delta é P quadrado, raiz de delta é P, tá? Bom, isso implica, então, que eu vou ter dois valores para x e dois valores para y, tá? Que eu montei, lembrando que x e y são as raízes da nossa equação aqui quadrática. Então, isso implica que o meu x1, tá? Ele vai ser a menos p sobre 2, tá? E o x2, a segunda solução, ela vai ser a mais p sobre 2, tá? Então, admite-se dois valores para x. Bom, mas eu sei que o x1 mais y1, então vamos escrever isso, ó. Mas, olha, x mais y é igual a A, tá? Isso estava lá naquele sistema. Então, x mais y é igual a A. Então, isso implica que o meu x1 mais y1 é igual a A. Isso implica, então, que o meu y1 vai ser A menos x1, ou seja, A menos P por 2. Então, o meu x1, tirando o mínimo aqui, vai ficar A mais P sobre 2, tá? Então, ou seja, ó, quando o meu x1 é A menos P sobre 2, o y1 é A mais P sobre 2. E se eu fizer agora aqui, ó, x2 mais y2 igual a A, então meu y2 será A menos x2, que é o A mais P sobre 2. Então eu terei A menos P sobre 2. Então, quando o meu x2 é positivo, o y2 é negativo. Como a soma de duas parcelas é comutativa, então é indiferente, tá? Escolher qual par de solução que nós iremos utilizar. Então, podemos utilizar aqui o x1 com o meu y1, né? Ou posso usar o x2 com o meu y2, tá? Então, vamos apagar aqui em cima. Logo, aquela raiz quadrada dupla, né? A mais ou menos raiz quadrada de B vai ser igual a x mais y, ou seja, x1 mais y1, ou mesma coisa que x2 mais y2, tá? Isso vai ser igual a raiz quadrada de A mais P sobre 2. Então, eu coloquei x1, então menos. Vou colocar menos aqui, né? Já que o x1 é negativo. Ó. E mais a raiz quadrada de A mais P sobre 2. Aqui é o mais ou menos, tá? Então, se for menos lá no radical, lá dentro, aqui é menos. E se for positivo, aqui é positivo. Então, tá aí a demonstração desse resultado, tá? E então as raízes aqui, tá? Convém observar que o melhor tomar aqui x2 mais y2, tá? Que vai ficar mais aqui menos. A explicação disso é a seguinte, é que fazendo a análise desse sinal, tá? O radical, esse radical com sinal negativo menos o radical com sinal positivo, não satisfaz. Eu teria um valor negativo, enquanto que o lado direito é positivo. Então, a única solução é essa aqui para x2, y2, tá? Eu deixo essa análise para vocês fazerem aí. Bom, vou apresentar aqui mais exemplos, né? Sem detalhar muito,
em que você utiliza a transformação de radical. Então, olha só, exemplo, né? Exemplo 2. Nesse exemplo 2, mostre que está pedindo para mostrar aqui a raiz quadrada de 7 mais 2 raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 8 menos 4 raiz de 3. Isso é igual a raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 6. Então, no lado esquerdo eu tenho 2 radicais duplos e no lado direito 2 radicais simples. Então, a ideia é transformar cada um deles aqui. Então, ó, raiz quadrada de 7 mais 2 raiz quadrada de 10, eu posso escrever como 7 mais raiz quadrada de 40. Então, meu A é 7, o meu B é 40, tá? Usando as fórmulas lá, tá? Eu já fiz aqui, eu vou ser mais rápido, vai ser assim, 7 mais 3 sobre 2. E aqui outra raiz que é 7 menos 3 sobre 2. Fazendo as contas aqui, eu terei 7 mais 3 é 10, por 2 é 5, raiz de 5, mais raiz quadrada de 7 menos 3 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, raiz quadrada de 2. E esse outro radical aqui, ó, 8 menos 4 raiz de 3, eu também posso escrever como 8 menos esse 4 jogando para dentro da raiz, eu tenho raiz quadrada de 16 vezes 3, 48. Então, aqui vai ficar aqui 48, tá? E usando a fórmula de transformação de radical, eu vou obter assim, raiz quadrada de 8 mais 4 sobre 2, tá? Menos raiz quadrada de 8 menos 4 sobre 2. Então, 8 mais 4 sobre 2 é igual a 6, né? 12 por 2 é 6, então ficou raiz de 6. E aqui vai ficar 8 menos 4 é 4, por 2 é 2, menos raiz de 2, tá? E adicionando essas expressões, ó, as expressões do lado esquerdo, esse raiz de 2 vai cancelar com raiz de 2. E teremos, então, raiz de 5 mais raiz quadrada de 6. Tá aí, então, mais uma videoaula da nossa playlist Matemática Básica 1.0, resolvida aqui no canal Fatos Matemáticos. Convido a todos a inscrever no canal e acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades.